Walter Delgatti Neto, ele está sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal por invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. Segundo a defesa, Delgatti sempre disse que estava a mando do deputado federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo. O hacker é julgado na primeira turma do Supremo Tribunal Federal e já tem 4 votos para ser condenado junto com Zambelli. O último voto é do ministro Luiz Fux e o julgamento vai até o dia 16 de maio no plenário virtual. Se for condenado, ele pode pegar até 8 anos e 3 meses de prisão. A gente conversa agora com Ariovaldo Moreira, advogado de Walter Delgatti. Bem-vindo, doutor. Boa tarde. Bom, caso confirmada a condenação, o que fará a defesa de Delgatti? Olá, boa tarde a todos. Olha, estamos avaliando ainda a defesa, né, a sentença que foi relatada pelo ministro e acompanhada pelos demais ministros do STF, mas, a princípio, iremos sim apresentar recurso no sentido de tentar aí readequar a pena, né? A defesa entende que a pena acabou por ser um tanto quanto exasperada, com base, inclusive, na forma com que o Walter vem se comportando ao longo não só da instrução processual, mas também ao longo das investigações. O Walter colaborou de maneira indicando provas, indicando a Correia, no caso, a Correia deputada. Então, nós entendemos que essa colaboração deveria ser melhor valorada pelo ministro Alexandre de Moraes. Doutor Ariovaldo, boa tarde. O senhor acredita que, então, que o seu cliente ele foi manipulado pela Carla Zambelli nesse processo de invasão dos sites do CNJ, ou seja, a responsabilidade é dela. Aí a pergunta, primeira pergunta é essa, que a responsabilidade é toda dela, que ele foi manipulado nesse processo, essa é a sua avaliação. E a segunda, essa responsabilidade seria apenas da deputada Carla Zambelli ou também de outras pessoas, como o próprio presidente Jair Bolsonaro, uma vez que houve um encontro entre os três para falar, inclusive, sobre fragilidades e outras coisas do sistema eleitoral? Sakamoto, eu não digo que houve aí por parte da deputada, que é uma manipulação por parte da deputada. Eu não disse isso, nem o Walter me falou a respeito. O que nós temos é prova contundente e provas indicadas pelo Walter, que ele estava, sim, amando dela, né? Obviamente que o Walter sabia da ilicitude do ato que estava praticando. Então, nós trabalhamos nesse sentido. O Walter é réu, confesso, mas não digo manipulado. Digo que estava, sim, amando da deputada Carla Zambelli, em função não só das indicações feitas pelo Walter, né, dos depoimentos prestados pelo Walter, mas também pelas provas que foram produzidas durante a investigação e durante a instrução processual. Existe sim uma linha, inclusive nós falamos isso em algumas peças, nas nossas defesas, que havia outras pessoas, mas isso era o entendimento nosso, da defesa e do Walter, porque o Walter, a todo momento, isso, segundo ele, nos dá informações de que Carla Zambelli passava toda a dinâmica das invasões ou das tratativas que ela tinha com o Walter Delgatti ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Se ela estava amando dele, nós não podemos afirmar, mas, segundo o Walter, era do conhecimento do ex-presidente toda essa dinâmica aí traçada pelo Walter, né, com o apoio direto da deputada Carla Zambelli. Doutor Ariovaldo, ficou um pouco na área militar, os generais, especialmente o então ministro da Defesa, negaram muito do que o Walter falou sobre os encontros dele no Ministério da Defesa. Eu queria saber o seguinte: o Walter apresentou provas, e tem como apresentar provas, de que realmente ele foi escutado pelo então ministro da Defesa e por uma equipe que o ministro mandou e que o governo
usou para tentar fraudar as urnas? Olha, esse encontro do Walter com militares, obviamente que o Walter não conseguiu fazer prova de que ele esteve com os militares. Mas o ex-presidente Jair Bolsonaro, quando da audiência de instrução, não nega isso. Então, o próprio presidente, ex-presidente, ele narrou e deu conta de que realmente ele encaminhou Walter Delgatti para o encontro aí com os militares para falarem a respeito da segurança das urnas. Então, o Walter fez essa indicação, afirmou a todo momento que esteve com militares e essa informação ela foi colaborada pelo depoimento, quando da instrução processual, depoimento do presidente Jair Bolsonaro. Ele disse isso em algum... Inclusive, um depoimento em que ele acusa o Walter de... Ele acabou processando o Walter por injúria e calúnia, né? E, se não me falha a memória, foi nesse processo em que ele afirma que recebeu o Walter, ele sim recebeu o Walter, e na sequência acabou encaminhando o Walter para que falasse com algumas autoridades aí a respeito das urnas, da segurança das urnas. Ariovaldo, mas assim, por mais que ele estivesse amando de Zambelli, da deputada, ele sabia que o que ele estava fazendo não era algo correto, né? Que não era algo permitido, digamos assim, que era um crime. Sim, certamente, com toda certeza, né? O Walter, inclusive, é estudante de Direito, acho que cursou até o 3º ano de Direito, e sabia da ilicitude, isso é fato, e ele confessa isso. Ele confessou que realmente essas invasões, obviamente que o Walter tinha o conhecimento que se tratava de uma atitude ilícita. Mesmo assim, ele decidiu continuar. Perfeito, decidiu continuar. Sakamoto. Doutor, por um acaso, em algum momento, o seu cliente trouxe, além, é claro, desse caso específico com relação à inclusão de dados falsos no sistema do Conselho Nacional de Justiça, né, tanto dado falso sobre o ministro do STF, né, sobre os outros alvarás, teve alguma outra atuação do seu cliente na relação de algum pedido feito pela deputada Carla Zambelli que acabou não conseguindo ser concretizado, mas que ele tentou executar? Não, eu não tenho conhecimento que houve algum pedido por parte dela que ele não conseguiu executar. Porque, na verdade, a fala do Walter, né, a narrativa do Walter, é que a ideia seria desacreditar o judiciário, né, desacreditar as instituições. Então, não havia um pedido específico da Carla Zambelli, olha, eu quero que você invada aí o CNJ, o Sistema do Conselho Nacional de Justiça. Eles queriam desacreditar aí os órgãos públicos, né? E, obviamente, a invasão do sistema CNJ foi um pedido aí que, podemos dizer, genérico por parte dela, em que ele teve isso. Eu queria entender, doutor Ariovaldo, que eu ainda não entendi essa coisa daquela invasão na CNJ ser a prisão do Moraes determinada pelo próprio Moraes. Qual foi o sentido de fazerem isso? Podia ter feito a falsificação determinando a prisão por outra pessoa, não pelo próprio Moraes. Por que isso? Desacreditar o sistema. Desacreditar o sistema. Fazer prova de que o sistema era falho e fazer prova de que era possível a invasão ou das urnas ou das ferramentas utilizadas pelo judiciário. E usaram o ministro Alexandre de Moraes, que, no meu modo de entender, vítima nesse processo, para mostrar para a sociedade a vulnerabilidade aí do sistema judiciário. Mas aí ele, só para lembrar, para refrescar a memória também, essa parte eu não lembro muito bem, doutora, que teria ocorrido um diálogo entre o seu cliente e a deputada Carla Zambelli, apontando que a ideia de invadir o sistema do CNJ foi exatamente porque a invasão do sistema do TSE seria impossível dado a segurança do sistema, é isso? Também
Também. Esse foi um dos motivos, né? E, na verdade, é aquilo que eu disse. A deputada Carla Zambelli, isso, relato do Walter Delgatti, não pediu para ele, olha, eu quero que você invada o sistema CNJ. Não, eu quero que você faça algo que desacredite o sistema, coloque em xeque o sistema do judiciário. E, obviamente, isso foi feito, ele fez prova no sentido de que o sistema era vulnerável. E a multa de R$1 milhão, salvo engano, né, que está sendo colocada, qual a avaliação que o senhor faz sobre essa multa? Exagerada, né? Na verdade, essa multa de R$2 milhões é para suprir um prejuízo causado por esse feito, né? Entendo exagerado, não acredito que houve todo esse gasto para reparar qualquer dano causado no sistema. Obviamente que qualquer prejuízo que fora causado por essa invasão deveria ser reparado em algum momento, porque o sistema, com toda certeza, restou comprovado que era falho. Então, penso, inclusive, é óbvio que nós temos um crime por trás disso, algo reprovável, mas acredito que hoje o sistema esteja mais seguro depois das invasões aí realizadas pelo Walter Delgatti Neto. Bom, conversamos aqui com o advogado do Walter Delgatti Neto, Ariovaldo Moreira. Doutor, obrigado por ter nos atendido. Um abraço, bom trabalho para o senhor. Obrigado, um abraço a todos. Muito obrigado. Valeu. Obrigado. Thales, e esse julgamento está ocorrendo, só falta o voto do ministro Fux. A expectativa toda é de que ela realmente seja condenada e seja recomendada prisão, perda do mandato, todas essas coisas. Eu ainda não sei como ficou exatamente a relação dela com o Bolsonaro atualmente, porque ela, depois que o Bolsonaro a abandonou, ela ficou ali, continuou se dizendo eleitora do Bolsonaro, que queria continuar próxima a ele, etc. e tal. E eu não sei se o Bolsonaro já a perdoou. Eu creio que não. Acho que o Bolsonaro é suficientemente rancoroso para não sair perdoando dessa maneira, a não ser que ele tenha um interesse específico. E ele não tem nenhum interesse específico na Carla, ela está jogada aos leões e assim vai ficar. Sakamoto. Voto com o Thales, né? A Carla Zambelli, se ela não tivesse feito aquela presepada de correr atrás de um eleitor do Lula com uma arma em punho pelo bairro dos Jardins na véspera do segundo turno de 2022, ela teria um tratamento diferente pelo bolsonarismo agora. O que ela fez? Ela, contudo, o próprio Bolsonaro coloca na conta dela. É claro, é injusto colocar apenas na conta dela. Teve o Roberto Jefferson atacando a Polícia Federal, teve o Bolsonaro dizendo para meninas que tinha pintado um clima, né, sabe, na rua, etc. Teve quiprocó lá no Santuário de Aparecida com bolsonaristas, que acabaram tudo vazando e sangrando os votos de Bolsonaro na reta final. Só que o fato é que Carla Zambelli ter corrido com uma arma em punho pelas ruas de um bairro nobre de São Paulo não ajudou em nada Bolsonaro a conquistar votos e a se passar como um moderado, haja visto que uma das pessoas mais proeminentes do bolsonarismo tinha esse comportamento. Bolsonaro nunca perdoou, o bolsonarismo nunca perdoou, né? E ainda tem essa questão do Walter Delgatti Neto, que também colocou o Bolsonaro numa saia justa, porque as investigações mostraram, como mesmo colocou o advogado agora do Delgatti, que o Bolsonaro era informado, né? Ele falou, olha, não sei se ele estava comandando, etc, mas ele era informado de tudo o que acontecia, ou seja, está sendo informado de um ataque ao CNJ, né? Então, ou seja, também isso colocou um problema nas costas do Bolsonaro, ou seja, a Carla Zambelli hoje é um peso que o bolsonarismo desencanou de carregar.